Far Cry já foi uma das franquias mais respeitadas da Ubisoft, mas hoje parece que é só uma sombra do que já foi. Personagens memoráveis, vilões icônicos, histórias intensas, tudo isso foi se perdendo ao longo dos anos, trocado por mecânicas exageradas, sistema de RPG forçado e uma identidade que simplesmente se desfez. Nesse vídeo eu vou estar explicando como que a Ubisoft foi destruindo pouco a pouco a essência do Far Cry que a gente tanto ama. Bom, nesse vídeo eu vou estar dando ênfase principalmente da era depois do Far Cry 3, de Far Cry 3 até o Far Cry 6, tá? Do 2 pra trás eu não vou falar muito porque, não que ela não era conhecida, mas eu acho que é interessante a gente começar do 3, que foi aquele boom pra franquia, que dali eles pegaram uma engine e começaram a forçar em cima dela. Para contar essa história, a gente vai voltar para 2012, o Far Cry 3, que foi o ponto alto da franquia. Com a nota 88 no Metacritic, ele conquistou o público com uma gameplay fluida, um mundo aberto denso e um dos vilões mais marcantes dos videogames, Vaas Montenegro. Jason Brody, o protagonista, tinha um arco narrativo bem definido, de um garoto mimado até um assassino brutal. A loucura do cenário, a trilha sonora, as missões intensas, tudo parecia encaixar perfeitamente, o que foi suficiente para tornar esse jogo um dos melhores da franquia, sendo considerado por muitos e até por mim o melhor da franquia. Após um Far Cry 3 maravilhoso, lançado em 2014 veio o Far Cry 4, com uma nota de 85 no Metacritic, não ficando muito para trás do Far Cry 3. A Ubisoft refinou a fórmula, o mundo era ainda maior, com montanhas no Himalaia, mais verticalidade, mais liberdade, Pagan Min, um vilão maravilhoso, mas que não tinha o mesmo impacto do Vaas, mas ainda segurava o carisma da história, uma gameplay que era sólida e era praticamente o Far Cry 3.5. E até certo ponto isso era ótimo. Claro que, na minha opinião, a gente tinha alguns pontos negativos nesse jogo, como a história. Quando eu digo a história, eu não digo do vilão. Pagan Min foi um ótimo vilão. Digo o arco de Amita e Sabal, ok? A história, na minha opinião, foi bem empurrada, não foi algo interessante, mas a gameplay conseguiu suprir isso tudo. Tanto é que, se você tem interesse, eu tenho um vídeo especificamente do Far Cry 4 no meu canal. Dá uma olhada nele, porque a gente fala de todos os pontos. História, gameplay, o mercado na época, tudo, e é interessantíssimo você dar essa olhada. Bom, dito isso, vamos continuar agora pro Primal. Após um Far Cry 4 que continuou bem a franquia, não foi um jogo ruim, pelo contrário, ele manteve, mesmo com uma história que na minha opinião não era lá essas coisas, ele continuou a franquia em um alto nível. Depois dele, em 2016, veio a primeira grande ruptura na minha opinião, o Far Cry Primal. Antes de qualquer coisa, eu continuar explicando do Far Cry Primal, entenda, Far Cry Primal é um bom jogo. Na minha opinião, ele só foge um pouco da essência de Far Cry, no sentido de, se a Ubisoft tivesse feito o Far Cry Primal apenas Primal e tivesse iniciado uma IP nova, por mim era maravilhoso. O problema foi ter utilizado o nome Far Cry. Eu acho que o Far Cry Primal ele tem diversos problemas na gameplay no sentido de velocidade. Por exemplo, você consegue se esquivar de diversas flechas correndo igual um maluco, porque antigamente você tinha que esquivar de bala, você não consegue, porque é hit scam que a gente fala, né? O tiro pega instantâneo. Já na era primal, que o pessoal vai utilizar arco e flecha, lança, esse tipo de coisa, você consegue se esquivar, a gameplay ficou muito mais fácil. E outra coisa que me enchia muito o saco também era a questão dos animais. Toda hora você era caçado por algum bicho. Mas vamos voltar a falar um pouquinho do Far Cry Primal, não só da minha opinião, né? O Far Cry Primal foi um spin-off corajoso, com uma nota de 76 no Metacritic, que não é ruim, mas também não é maravilhoso. O jogo se passou na Idade da Pedra, nada de armas de fogo, nada de vilão carismático, só lança, arco, sobrevivência tribal. Tecnicamente era bem executado, mas não parecia Far Cry. Muitos jogadores até disseram que se esse jogo não tivesse o nome Far Cry, seria bem melhor aceito, que foi o que eu acabei de falar. E eles têm razão, quebrou um pouco a identidade da série, não tinha tanto humor, nem a loucura e nem as decisões morais que os anteriores exploraram. Era um experimento.
que na minha opinião não deu muito certo, por isso que eles não foram pra frente. Muitas pessoas gostaram, conheço pessoas que gostam do jogo até hoje, e não tem problema nenhum, é uma questão de gosto. Foi um jogo interessante, por isso que ele tem 76. 76 não é uma nota ruim no Metacritic, é uma nota até acima da média, a média vamos considerar de 60 a 65, então o 76 ele pra ele eu acho perfeito. Agora, continuando a nossa lista, temos o Far Cry 5. Em 2018, a Ubisoft tentou voltar às raízes do Far Cry e, na minha opinião, quase conseguiu. Com uma nota de 81 no Metacritic, uma nota boa, o jogo trouxe gráficos lindos, uma ambientação polêmica nos Estados Unidos e um vilão que liderava uma seita religiosa, o Joseph Seed. A história era promissora, mas o ritmo era um pouquinho problemático. A narrativa se perdia entre áreas do mapa e o sistema de você foi capturado mais uma vez virou piada. Era bem chatinho, vou ser sincero com vocês. Outro ponto bem criticado, que até por mim é uma crítica, que o protagonista era mudo e você podia personalizar ele. A falta de personalidade do jogador afastou muita gente e mesmo assim o jogo teve uma boa recepção inicial e vendeu bem, mas já dava pra sentir o cheiro do desgaste. A franquia tava se desgastando ao longo do tempo, não tava algo tão interessante quanto antes, e eu tenho que ser sincero com vocês, o Far Cry 5 é um bom jogo, ele tem uma gameplay muito boa, um gráfico lindo, eles melhoraram diversos pontos, refinaram, adicionaram aviões, coisas novas, até aí beleza, o sistema de caça era super divertido ainda, só que temos um problema sério no Far Cry 5, que é a história relativamente empurrada, porque até a metade do jogo você começa a ter que empurrar aquilo, se forçar a jogar, porque, por exemplo, o início do jogo é maravilhoso, é algo corrido, na minha opinião, um dos melhores inícios de Far Cry, tá? Ele bate de frente com o Far Cry 3, por sinal, que o início do Far Cry 3 é ótimo, só que ele vai se perdendo. E outro problema do Far Cry 5 é que você não tem empatia suficiente para se colocar na pele do personagem, porque você não tem um personagem próprio, é um personagem aleatório, você pode escolher da forma que você quiser, algo personalizável, mas mesmo assim foi um jogo bom, tá? Uma nota de 81 no Metacritic demonstra isso, foi um jogo bom. Você consegue ver que do Far Cry 3 até o Far Cry 5 teve uma diferença de 7 pontos no Metacritic, isso demonstra muito, é um jogo de qualidade. Então viemos para Far Cry New Dawn. Vocês podem estar se perguntando, poxa, por que o Far Cry New Dawn está aqui, se ele é como se fosse apenas uma expansão do 5? Se fosse assim, teria que colocar o Blood Dragon. Só que aí que tá, o Far Cry 3 Blood Dragon, ele é de fato uma expansão do 3, e ele foi vendido como uma. Ele foi um jogo vendido bem mais barato, você entendeu? Você poderia comprar ele separadamente, pagava 50, 60 reais no máximo na Steam, na PlayStation, era bem mais barato o jogo, ele foi vendido separadamente como um spin-off de fato. Já o Far Cry New Dawn era literalmente o mesmo mapa do 5, era uma expansão, só que a Ubisoft foi super gente boa de vender com preço cheio. Foi um jogo como se fosse novo, eles venderam o valor do jogo novo, então a gente vai estar citando como um jogo novo e eu vou estar demonstrando meu ódio por esse jogo, tá? Bom, Far Cry New Dawn saiu em 2019, foi quase um tapa na cara da base de fãs. Com nota de 71 no Metacritic, olha só, em relação à nota de novo, o Far Cry Primal pegou nota 76, sendo que foi um jogo que fugiu muito das raízes. O Far Cry New Dawn tentou ficar nas raízes e pegou 71, isso só demonstra o quanto que o jogo era péssimo, tá? Mesmo que eu tinha dito que a nota 70 pra cima acaba sendo bom, esse aqui não. Nesse caso não, tá bom? Mas vamos lá. Com nota 71 no Metacritic, o jogo usava o mesmo mapa do Far Cry 5, com uma paleta neon, um negócio mais colorido, né? A gente sempre fala que o mapa era mais saturado, num tema de pós-apocalipse forçado, vilãs fraquíssimas e uma história rala. Outra coisa, as vilãs eram péssimas. Nossa, se você não jogou esse jogo, por favor não jogue, faça esse esforço na sua vida. Poupe o seu cérebro dessa experiência. E poupe sua carteira, né? Porque vamos lembrar que o jogo tinha saído a preço cheio. Pra piorar, uma das coisas que eles tinham implementado foi um sistema de RPG que ninguém tinha pedido. Nível de arma, inimigo com barra de vida, loot repetitivo, que não combinava nem um pouco com o estilo da série. E sinceramente, pra mim não faz sentido a Ubisoft ter feito isso. Claro que eu vou entrar no ponto e vou citar o porquê que a Ubisoft adicionou esse sistema de RPG, tá? Eu tenho uma resposta pra isso e é um argumento bem claro e na minha opinião é válido. Mas antes disso a gente vai continuar e passar pro Far Cry 6.
fuerzas ultrapenetrantes. Estamos cansados de los farsantes, de los gigantes. Uso mi arco para derribarte. A tu opresión empezó la rebelión. Aguante desde mi sillón, solo medito. Aquí voy a esperarte, no estoy descansando. Soy una guerrera desafiante. Far Cry 6, lançado em 2021, parecia uma tentativa de resgate. A Ubisoft trouxe o Giancarlo Esposito, ator de Breaking Bad, como ditador Anton Castillo, e o jogo tinha um mapa gigantesco e uma gameplay com bastante liberdade e um visual bonito. Só que o jogo veio com umas mecânicas um pouquinho exageradas, um sistema de ultimate. Cara, você tinha uma ult no jogo, uma mochila que soltava míssil, equipamento com buff, um loot aleatório, que era quase um jogo arcade, ficou acabando muito sem graça. E, novamente, eu tenho a resposta para isso, do porquê que a Ubisoft decidiu fazer esse tipo de coisa, como ela tinha feito no New Dawn, tá? A história não era ruim, mas era relativamente esquecível, porque era muito empurrada nas coxas de fato, era muito longo. Na minha opinião, o jogo ele poderia ter menos horas do que ele teve. Foi um jogo de fato longo, porque vamos levar em consideração, existem jogos que têm um número de horas grande, você vai demorar tempo para zerar ele, só que o jogo é tão bom e imersivo que você joga ele como se não fosse nada, então você não considera um jogo longo. O problema é quando o jogo ele não deveria ter muitas horas, porém a desenvolvedora aumenta esse tempo, então ele se torna cansativo, se torna massivo e é considerado um jogo longo desnecessariamente, entendeu? E bom, isso é óbvio que refletiu na nota do público. No Metacritic ele tem nota 73, claro que melhor que o New Dawn, mas também não era muito difícil, né? Mas ainda assim, para um jogo como Far Cry 6 que tentou inovar demais, não foi num mapa reciclado, foi um projeto novo, grande, bom, isso acabou distanciando ele cada vez mais dos dias de glória do Far Cry. Bom, agora que a gente falou da franquia desde o 3 até o 6, onde tá todo esse erro? Na real, dá até pra entender a intenção do Ubisoft. O sistema de RPG surgiu pra tentar deixar a gameplay mais profunda. Antigamente a gente achava uma arma boa e ficava com ela até o final. Você não fazia questão de alterar o seu loadout. Por exemplo, lembra o Far Cry 3 ou 4? Você ia lá, caçava animais, fazia sua bolsa e conseguia ter a roda de arma completa, 4 armas disponíveis. Eu, pelo menos, utilizava uma pistola automática, um fuzil de assalto, um arco e flecha e um sniper. Até aí beleza. Eu já conseguia isso lá para os 40, 50% do jogo. Depois disso eu já não mudava mais. Era o loadout que eu iria utilizar. Então a Ubisoft pensou, a gente precisa fazer que o nosso jogo vale a pena. Que o pessoal vai ficar mais tempo jogando ele, vai falar, poxa, mudou muito do outro jogo. Então o que eles falaram? Um dos lugares que o pessoal para de olhar, entre aspas, a mochila, é o loadout. O que eles decidiram fazer? Poxa, vamos adicionar um sistema de RPG, onde as pessoas vão gastar tempo lá dentro, onde elas vão aprofundar. E eu entendo até certo ponto por que eles fizeram isso. Os desenvolvedores fizeram na intenção de deixar o jogo com uma experiência mais profunda. Só que, se fosse interessante de mexer nesse sistema de RPG, tudo bem. O problema é que não é. A partir do momento que você fica com preguiça de acessar a sua mochila, de acessar a aba de crafting, de acessar a aba de RPG do jogo, acabou. A sua mecânica foi falha, porque a pessoa faz questão de não abrir uma aba do seu jogo, porque ela tem preguiça e ela prefere permanecer na gameplay. Então olha como que isso pode ter sido um tiro no pé por meio da Ubisoft. Com esse sistema de evolução, raridade e build, a ideia era incentivar o jogador a explorar e testar mais. Só que, no caminho eles sufocaram a identidade da série. Far Cry virou mais um jogo genérico de mundo aberto com loot colorido, chefe com barra de HP. E aí eu te pergunto, você concorda que a Ubisoft perdeu a essência do Far Cry? Ou você acha que isso foi uma evolução natural? Para responder isso, se você assistiu meu vídeo lá atrás de Far Cry 4, que eu expandi bastante no tema de Far Cry e expliquei muitos pontos da Ubisoft, eu vou chamar o Fael, o meu amigo, que ele já platinou uma cacetada de Far Cry, platinou um monte de jogo da franquia Far Cry, e eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele poder conversar com a gente sobre isso, beleza? Fala, Fael! Opa! Bom, meu filho? Bom, e você? Bom demais, graças a Deus. Então, já te mandei a ideia daquele vídeo do Far Cry, que a Ubisoft está acabando com a franquia Far Cry, e você me deu feedback que você concorda em diversos aspectos. E eu tenho algumas perguntinhas para você responder, tá de boa? Tá, tudo tranquilo. Na sua opinião, qual ou quais foram os motivos dessa decadência na franquia Far Cry? Eu acho que a repetição da fórmula ficou muito saturada, né?
E as inovações que eles tentaram de gameplay, na maioria das vezes não foram muito aceitas pela comunidade, né? Levando em consideração os pontos chaves da franquia, se você pudesse ter mudado alguma coisa em um dos jogos para alterar os demais da franquia ao longo do tempo, o que você teria mudado? Uma gameplay, história, o gráfico, não ter lançado algum dos jogos? Então, eu acho que eu mudaria o final do Far Cry 5, porque ficou muito confuso, você tem 3 opções, né, de escolha. E em nenhum final você é recompensado, e fora que o final, que é o dito verdadeiro, deu origem ao New Dawn, né, e eu não posso falar nada. Nossa, puta merda, eu concordo com você plenamente, que jogo horroroso, bicho. E agora a pergunta final que eu acho que todos nós temos ela em mente. Você que é um cara que é apaixonado pela franquia Far Cry ao longo dos anos, e eu gostaria de saber o seu feedback sobre isso. Você ainda tem esperança pro Far Cry 7, que tem rumor, né, que dá pra ser lançado? Eu tenho sim, por mais que é uma fórmula que tá muito desgastada, a qualidade de gameplay ao longo dos Far Crys, ela não foi piorando, ela só foi melhorando. Desde o 3 não é ruim, entendeu? Bom, entendi seus pontos, Fael. Concordo praticamente com todos, na real com todos, né? E no mais é isso, eu acho que o vídeo se finaliza aqui. Você que tá assistindo, um abraço, um beijo. Fael, manda um salve pro pessoal aí, manda um beijo. Tamo junto, galera, um beijão. Isso aí, o Fael sempre ajudando a gente. Se você não viu o vídeo do Far Cry 4, assista. O Fael também teve envolvimento naquele vídeo, eu te recomendo muito. Lá a gente teve opiniões polarizadas, né, em alguns pontos, e eu recomendaria você dar uma olhada lá, tá bom? No mais é isso, um abraço, um beijo, um pedaço de queijo e tchau pra você, meu lindo.